Este é o dia que o Senhor fez, então nos alegremos nele. Meu Deus, que coisa boa! Que dia que é hoje, Brasil? Que dia que é hoje? Hoje é o dia de nos alegrarmos no Senhor. Olá, meninas! Ana, minha querida irmã, olha que coisa boa, pastora Eliana. Deice, bom dia. Cleidinha, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Lu, bom dia, Lu. Gente, estamos hoje no 30º dia, mas somos muito vitoriosas, meu Deus do céu. Mulheres incríveis, 30 dias. Primeiro que já são guerreiras, porque vocês ficaram 30 dias me ouvindo. Meu Deus do céu, 30 dias ouvindo a minha pessoa, essa voz de taquara rachada, e vocês venceram, olha. Só aí você já tem galardão, porque é fácil não, viu? Me aguentar por 30 dias. É muito amor envolvido, né, Deia, Cidinha? Bom dia, bom dia! 7-1, bora lá por Orvalho de hoje. Nós estamos no penúltimo dia da primeira fase. E como eu disse ontem, nós estamos entrando nesses 3 dias. O Senhor reservou para que eu pudesse compartilhar o método da minha mentoria. Como é que funciona, Fê? Nós trabalhamos com o método Tríade. Ó, Cidinha, foram dias maravilhosos. Glória a Deus, né? Que o Senhor é bom, né? E toda a honra e glória é do Senhor, porque a gente vê, né, a presença dele em cada live, em cada dia. Que coisa boa. Bom, então vamos lá. Nós recapitulamos ontem que esses 3 dias o Senhor reservou para nós, para que fôssemos, para que entendêssemos, né, o método Tríade. O que é o método Tríade? É a ação da Trindade em nós. Então é assim que eu trabalho nas mentorias. Então primeiro é a ação. Então o que é a ação que nós entendemos ontem? É a ativação do propósito de Deus em nós. Às vezes a gente só sente o arder. Às vezes só é o arder no coração. A certeza que o Senhor nos chamou para algo. Mas ainda aquilo não clarificou. Você não sabe ainda exatamente o que você precisa fazer. E tá tudo bem. Isso acontece. No caminho você vai recebendo essa clareza do que o Senhor quer que você faça. O importante é a ativação. O importante é arder o seu coração. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. O lugar que eu estou não tá bom. Eu sei que o Senhor quer que eu saia deste lugar de comodismo. Eu sei que o Senhor quer que eu saia deste lugar de conforto e eu me mova para um outro lugar. Então, essa ativação, ela tem que ser cada dia mais viva em nossos corações. Porque quando a gente começa a dar ouvidos, o ativar é dar ouvidos. O meu coração tá ardendo, o meu espírito tá dando ordem ao meu corpo. Esses dias o Thiago Carlos, ele compartilhou uma palavra, inclusive aqui em casa, e ele pegou e falou assim, que chega uma hora que o nosso coração, que o espírito, o chamado é tão grande, chega uma hora que o chamado do Senhor é tão, assim, chegou a hora mesmo da gente se levantar e andar. Então ele disse assim, que chega uma hora que o espírito, ele começa a gritar com a nossa alma. Lembra Davi? Que Davi falava que houve um diálogo, né, entre a alma e o espírito, e aí o espírito dizia assim para a alma: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, você ainda vai louvar. Chega uma hora que o espírito começa a dar um saculejão na alma. Isso, gente, é muito sério. Quando o espírito dá um saculejão na alma, a gente fica até atordoado. É assim que você fica, atordoado. Você vai, mas você não consegue nem entender direito. A sua alma fica meio que tá acontecendo aqui? O seu corpo fica meio, gente, o que tá acontecendo aqui? E o espírito fala: bora, meu filho, bora, chegou a hora da gente andar. É a ativação. Quando o Espírito quando o Deus ativa em nós, o Espírito dá um pulo e você começa a se mexer. E isso é coisa mais linda, gente. Isso é a coisa mais linda quando nós recebemos, quando ativa a ação do Espírito em nós. Então é a primeira coisa que nós precisamos entender, que essa chama, né, esse ardor, não é ardor que fala, né? Essa chama, entendeu? É
o Espírito ativando, é o próprio Deus ativando em nós aquilo que Ele nos chamou para fazer. E para isso é necessário o quê? Sair da zona de conforto e entrar na zona de confronto. O nosso problema é que nós queremos ficar ali, ó, confortáveis, né, no lugar em que a gente conhece. E quando o Senhor ativa em nós o propósito a qual Ele nos chamou, nós saímos da zona de conforto e entramos na zona de confronto. Por que nós entramos na zona de confronto? Porque você vai começar a lidar com coisas que você nunca teve que lidar antes. Coisas que você fugiu, sabe? Coisas que você nem sabia como resolver, você vai ter que lidar. Você vai ter que dizer não que você antes não conseguia. Você vai ter que dizer sim para coisas que você não conseguia dizer. E aí o Senhor assume o controle. Sabe? Já não, aí a palavra se cumpre. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando vive eu estou lá tranquilinho na lagoa, tomando sol, ó, de boa, só vivendo na zona de conforto. Quando ativa, a ação ativa em mim, eu vou para a zona de confronto. E uma coisa que eu preciso que vocês entendam, enquanto você não tem clareza da sua missão, só arde no seu peito esse desejo de se mover, é só um... Eu não sei o nome aqui, gente, me ajuda, não é um ardor, não existe essa palavra ardor. Quando arde, sabe quando tá pegando fogo no seu coração, mas você não sabe ainda o que você tem que fazer, não teve a clareza ainda do que você tem que fazer, o que você precisa fazer quando você não sabe o que fazer. Aí vem um tema de um livro meu. O que fazer, como agir quando não consegue reagir. Você vai colocar sua vida em ordem. Aí você vai colocar sua vida em ordem. Você vai governar a sua vida. Fê, eu sinto esse chamado, mas eu não sei. Ardência maravilhosa, é isso. Eu sinto essa ardência no meu coração. Eu sinto esse chamado ao meu coração, mas eu não sei o que eu faço. Eu não sei por onde começar. O que eu faço? Como agir quando eu não sei reagir, quando eu não sei como reagir? Você vai colocar a sua vida em ordem, você vai governar o seu casamento, você vai governar a sua vida emocional, você vai governar a sua vida financeira, porque não dá para construir algo no Senhor se nós estamos vivendo em ruínas, tá? Então, se não entendeu ainda o que você precisa fazer, coloque a sua vida em ordem. Você tem um livro Onde Encontrar. Já estará disponível nas maiores livrarias de sucesso, aquelas, né? Pela fé, né, gente? A gente tem que profetizar. Eu já vejo o meu livro assim, ó, espalhado pelo Brasil, meu Deus do céu. Mas eu aviso a vocês, tá bom? Tá já nos ajustes finais. E aí, gente, o que acontece? Eu preciso governar. Enquanto o propósito não é clarificado, governar sobre todas as coisas que o Senhor confiou nas minhas mãos. Lembra aquele versículo? Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Se eu não dou conta, gente, se eu tenho uma agenda que me sufoca, sem que eu tenha nada de... Esses dias eu disse assim pra Sônia, né? Eu falei, Sônia do céu, eu estou perdida e eu não tenho nem tantos compromissos assim. A minha agenda tá confusa e eu não tenho nem tantas coisas assim, pra eu fazer de relevante, eu tô perdida. Como que o Senhor vai confiar em mim coisas maiores se eu não tô dando conta das menores? Entende? Se você não dá conta do seu filho hoje, como é que Deus vai confiar o ministério na sua mão? Você não dá conta de colocar a sua casa em ordem, de arrumar a sua casa, por exemplo. Sua casa vive com loucinha lá na pia. Como é que você vai... Tem um... Eu não lembro agora o nome. Mas, enfim, teve uma pessoa, ele é... Ai, não vou falar besteira. Ele diz assim, depois você dá um Google lá, você vai descobrir. Se você não é capaz de arrumar a sua cama todos os dias, você não é capaz de mudar o mundo. Você perdeu pra sua cama. A sua cama, você olha lá pra ela, tá toda bagunçada, você perdeu pra sua pia. Como é que você quer viver o propósito de Deus? Como é que você quer mudar alguma coisa se você não deu conta de mudar o lugar onde você está? Então, o lugar onde nós colocamos a planta dos nossos pés, este lugar tem que sofrer imediatamente um impacto. Você tem que ser aquela que você chegou e o clima mudou, sabe? A pessoa tem que falar assim, nossa, quando você chega, a energia muda. É isso mesmo, é a energia do poder de Deus. Quando eu chego, eu trago organização, eu trago vida, eu trago alegria. Aí, quando eu consigo chegar nesse patamar, o Senhor já começa a expandir, a largar as minhas estacas.
Esquece, não vai ter estacas alargadas se o lugar, você não foi fiel ao lugar que Deus te colocou. Ou então, sabe o que vai acontecer? Esses dias, uma pessoa falou assim, tá tudo bem, né? O pastor Adequias, né? Ele falou assim, eu vou adesivar o carro, né? E vou colocar missão, porque os ladrões, eles respeitam, tendo em vista que todos eles conhecem a Jesus. Porque o pai já serviu a Deus, a mãe, a avó, alguém da sua família serviu a Deus. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Como assim, né? E isso é muito real. Você vai numa cadeia, você vê que 99,9% das pessoas tem uma família que é cristã. Então, assim, como assim essa pessoa foi à igreja, ela ouviu falar da palavra e ela tá naquela situação? Porque alguém não governou a sua casa. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, gente, pelo amor de Deus. Mas não teve o governo. Não teve governo na sua casa. Não teve governo. E aí o que acontece? Filhos perdidos, filhos... Então não adianta se socar dentro do chamado e esquecer o nosso primeiro chamado, que é a família e que são aqueles que o Senhor colocou ao nosso entorno. Então vamos observar isso. Não teve clareza do propósito, faça o que Deus mandou você fazer agora, certo? Segunda fase. Qual que é a segunda fase, Fê? Desse método é a aprendizagem, né? É o aprender. E olha que lindo, gente. A aprendizagem vem do latim, que significa agarrar, tomar posse. Aprender é levar para junto de si. E aí eu quero que você leia comigo João 17, para você entender o que é colocar para junto de si, trazer para junto de si. Eu fiquei muito impressionada quando eu entendi isso. Primeiro, Deus ativa em nós o propósito, e aí depois a gente agarra para dentro de nós. O que nós agarramos para dentro de nós? O que nós trazemos para dentro de nós? O que nós tomamos posse? O que é? É os ensinamentos de Jesus. Não faz sentido você querer fazer alguma coisa que é pra Deus do seu jeito. Tem um jeito de fazer, tem um jeito certo. E qual é o jeito certo? Modelando Jesus. Então essa é a segunda fase do nosso método. Vamos modelar Jesus. O que ele fez? O que ele faria nessa situação? Como ele se comportaria nessa situação? E olha aqui, que está escrito em João 17. Eu tô lendo a Bíblia, a mensagem. Ela é bem... Ela é uma mensagem, né? Então depois você leia no original, porque as pessoas falam que essas bíblias, né, na linguagem de hoje é a bíblia de preguiçoso, né? Mas é importante depois ler lá numa bíblia que esteja mais fiel possível ao original, para você realmente entender. Mas como o nosso tempo é curto, então nós vamos ler numa linguagem mais fácil. João 17. Tendo dito essas coisas, Jesus ergueu os olhos em oração e disse... Primeira coisa, gente, o que Jesus mais fazia? Ele orava. A gente tem uma mania de querer fazer as coisas intuitivamente, sem perguntar para Deus. A gente tem uma mania de ficar ativo e não ter tempo para Deus, de nos retirar. E não é você fazer mas eu oro enquanto eu ando, eu oro enquanto eu falo, eu oro Não, eu tenho que me retirar. O que ele fazia? Ele ia pro deserto. Por que deserto? Por que ele ia por que era dito às pessoas para que elas por que as pessoas tinham o hábito? Não era dito também, né? Elas tinham o hábito de ir para o monte, porque era lugar de reservado, gente. Imagina, eles viviam em tenda. Como é que eles iam orar numa tenda de uma maneira privada? Sabe? Como que eles teriam privacidade numa tenda? Você tá falando aqui, o outro tá ouvindo lá, né? Então eles iam para um lugar de reservado. Então monte significa um lugar reservado. Preciso ir pro monte hoje? Se você quiser, você vai, minha filha. Mas se você não quiser, entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai orar em secreto, porque em secreto o Senhor te responderá. Então ore onde você quiser, vai pro monte, não tem um lugar. Lembra que Jesus falou para aquela mulher, quando ela tava lá no poço? Mas qual é o lugar certo para adorar? É aqui, é lá, meu Deus do céu, tem um lugar certo? Minha filha, o Senhor tá procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para de ser louca e querer ficar dentro de uma igreja 24 horas. Para de ter probleminha e achar que você tem que ficar no monte todos os dias habitolado. Ore no secreto, porque em secreto o Senhor te responderá. Pronto, falei. Aí ele orou e disse assim: Pai, chegou a hora. Manifesta o glorioso esplendor do teu filho, para que o filho, por sua vez, possa manifestar teu glorioso esplendor. Tu o designaste, responsável por toda a humanidade, para que ele possa dar vida real e eterna a todos que lhe der. Olha que lindo isso aqui.
O Senhor me chamou para alguns. E o Senhor me chamou para que eu possa dar vida real, para que eu possa dar plenitude, para que eu possa resgatar, para que eu possa fazer a vontade do meu Pai, para que eu cumpra a vontade do Senhor. Para todo mundo? Não. Nem Jesus foi enviado para todo mundo. E a gente tem uma pretensão de querer entulhar não, eu tô com as palavras hoje fugindo. Enfiar água lá abaixo pra todo mundo. Não é pra todo mundo não, minha filha. Vê aí quem Deus quer que você fale e o resto você entrega pra Deus. E esta é a vida real e eterna. Que conheçam a ti. Olha o que é a vida real. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra ao cumprir até o último detalhe. Tu que me mandaste fazer. Olha o que é a coisa mais linda aqui que Jesus está me dizendo, né? O que é vida real, gente? É conhecer Jesus e reconhecer Deus e entender que Jesus foi enviado por nós. Isso é vida plena. E como que eu vou viver a vida plena sendo glorificado aqui na terra? E o que é glorificado na terra, gente? Qual que é a maior glória? É saber, que as pessoas vejam que Deus nos escolheu. Essa é a maior glória. Não existe glória maior do que a pessoa falar assim, vejo Deus em você. Olha, eu olho pra você. Isso é a maior glória que alguém pode ter. E aí, o que ele falou? O que Jesus disse assim? E a glória, sabe o que é? É cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. Tudo que o Senhor nos mandar fazer. Essa é a maior glória. É fazer aquilo que Deus mandou. Não é aquilo que a sua mãe mandou. Não é aquilo que seu pastor mandou. Não é aquilo que seu chefe mandou. E não é por isso que a gente vai sair daí trabalhando na rebeldia, né? Porque quando o Senhor nos manda fazer, Ele não nos coloca no lugar de rebeldes. Ele nos... Até o sim da nossa boca sai com classe. Sai com clareza. Quando a gente obedece a Deus, a gente se torna fina, sabe? A gente fica chique, porque não tem mais rebeldia, não tem mais gritaria. Você não precisa, sabe? Você não precisa ser a louca que vai ficar gritando pra te ouvir. Você fica fina. Você fala, Deus não mandou eu fazer isso, com toda a fineza da vida e tá tudo bem. Ah, mas vão ficar com raiva. Ah, eles ficam de qualquer jeito, então tá tudo bem. Agora, Pai, glorifica a mim com teu esplendor, aquele esplendor que eu tinha na tua presença antes da fundação do mundo. Eu manifestei teu caráter em detalhes. Aqui, ó, o que nós temos que fazer. Isso aqui é a segunda fase do treinamento. Manifestar o caráter de Deus em detalhes. Aos homens e mulheres que me destes, eles eram teus antes de qualquer coisa e deste a mim. Eles agora fazem o que eu digo. Eles sabem agora, sem sombra de dúvida, que tudo que me deste era originalmente teu. Olha que coisa mais linda aqui que eu vou até grifar. Tudo que Deus deu, tudo de bom que nós temos não tem nada a ver conosco, tudo vem dele. Jesus, que era perfeito, ele nunca recebeu uma glória. Jesus, que era perfeito, o próprio Deus encarnado, nunca recebeu uma glória. E a gente fica aí numa patifaria de querer ser glorificado, de querer, né, o ego inflado. Ai, gente, Jesus era perfeito, nunca recebeu, nunca quis. Quando o jovem, né, rico chegou, mestre, né, e chamou Jesus de bom, ele falou, bom, meu pai, menino, sai daqui, para de querer me idolatrar, eu não aceito, eu abomino a idolatria. Então, e a gente fica numa soberba, né? A gente não é nada e a gente fica se achando. Pois a mensagem que me deste eu transmiti a eles. Eles a receberam e foram convencidos de que vim de ti. Eles creram que me enviaste. Oro por eles. Essa oração aqui, gente, lê depois, em detalhes. Essa oração aqui é Jesus orando por mim e por você, entendeu? É muito forte. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles são teus por direito. Lembra a questão de justiça? Quem crer em Jesus ele é justificado. Quem crê em Jesus tem direitos. Quem crê em Jesus, ele vive promessas e ele vive o extraordinário por questão de justiça. O próprio Jesus disse, eles creem em mim, eles acreditaram em mim, eles creem no Senhor, então eles têm direitos. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E minha vida é visível neles. Que a nossa vida seja visível, né? Que o Senhor seja visível em nós. Pois não vou mais me manifestar ao mundo. Eles vão continuar ao mundo. Olha Jesus dizendo aqui, eu tô indo.
Pai, eu tô indo, mas quem vai dar continuidade a essa missão são eles. Por isso que eu tô aqui orando por eles. Eles vão continuar no mundo enquanto retorno para ti. Pai Santo, guarda-os enquanto eles perseverarem nesta vida, que conferiste com o dom por meu intermédio, de modo que eles possam ser um só coração e uma única mente, assim como somos um coração e uma mente. O que é a aprendizagem? É tomar posse, é agarrar para si, levar para junto de si, é a unidade. Quando eu falo da aprendizagem de Jesus, eu tô falando de unidade. Eu e o Pai se tornaremos um. A partir de quê? Como eu vou fazer isso? Modelando Jesus. Jesus fazia, eu vou fazer também. E cada vez que eu fico mais parecido com Jesus, cada vez que eu mais me modelo em Jesus, eu vou me tornando um só. Olha o que Jesus diz aqui. Para que possa ser um só coração e uma só mente. O meu sentimento, ele não pode reinar. Lembra que nós falamos que existem sentimentos que fica mais parecido existem sentimentos em nós que tem mais a ver com Lúcifer do que com Deus? Lembra que a gente falou isso? Que a gente tem que se analisar para saber quem é que tá, a quem a gente se parece mais. Lembra disso? Que a gente tinha que dar uma olhada, modular assim, medo tem a ver com quem mesmo? Para eu ter o coração e a mente de Deus, eu preciso ter as características de Deus em mim. E aí cada vez eu vou me modelando mais parecido com Ele. Ainda assim como somos um coração e uma mente. Então a oração de Jesus é: Pai, eu quero que eles, eu e você, seja como eu sou com o Senhor. Nós somos uma só mente. O que o Senhor pensa, o Senhor manda pra mim, na hora eu aceito. O sentimento que eu tenho na hora, que o Senhor tem na hora, vem pra mim. Eu quero fazer a minha vontade, mas eu entendo que a sua é a prioridade. Então eu consigo me ajustar rapidamente. Então eu quero que assim também seja com eles. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei. Na busca da vida que deste por meu intermédio. Eu me posicionei como um vigia noturno. E nenhum deles se perdeu, exceto o rebelde, que se inclinou à destruição. Agora volto para ti, digo essas coisas para que o mundo ouça, para que o meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Eu dei a eles a tua palavra, o mundo mal os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Aqui ó, a gente vai falar sobre isso. Se você entrar lá no meu Instagram novo, eu coloquei lá, Lifestyle do Reino. É isso aqui, ó. Porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer viver como o mundo vive. Não peço que os tires do mundo, mas os guarde do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo. Eles não são mais orientados pelo mundo. Assim como eu também não sou. Faz santo, consagrados com a tua verdade. Tua palavra é a verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Entendeu? Vai continuar a oração. E já passou do nosso horário. E vai ficar como lição de casa para você. Você vai pegar João 17 e você vai ler isso. Porque essa oração é o que Jesus orou por mim e por você. Tem um momento aqui que ele fala assim: Senhor, eu não oro só por esses que estão aqui comigo. Eu não oro só por esses 11 que estão aqui. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que hão de crer em mim. Essa oração aqui, ela é o que Jesus liberou para mim e para você. Ele diz assim, que eles sejam um como tu, eu e o Senhor somos um. Ele diz assim, que a mesma glória que o Senhor me deste, dê a eles também. Que a mesma capacidade que eu tive em fazer a tua obra, que eles tenham também. Que eles cumpram uma missão que o Senhor deu para eles, assim como eu fui capaz de cumprir a minha. Gente, isso aqui é o que você deve pegar, é a aprendizagem que você precisa e colocar em você, sabe? Você tem que trazer e você tem que grudar ela, até que você não veja mais a palavra escrita de tanto que ela entrou dentro de você. Quando Jesus, ele entra dentro de nós, porque quem é Jesus, gente? Ele veio aqui para nos ensinar. Você vê que todo o ministério de Jesus é ensinando. Ele pegou aquela lei que o povo seguia tão rigorosamente, e ele foi lá e ele implantou a graça. Ele foi lá e ele interpretou aquilo, ele deixou leve para que nós pudéssemos viver.
Se você escolher viver debaixo da lei, você tem que ser bem fiel, assim, ó. Fiel a toda a lei, porque senão você vai estar em maldição. Mas quando você escolhe viver na graça e trazer Jesus pra dentro de você, o próprio Jesus, ele te ensina. Quando você erra, ele te corrige, ele não te rejeita. Quem rejeita, quem erra é a religião. A religião fala assim, você não serve mais, você não presta mais. Quem rejeita, quem erra sou eu. Né, que tenho dificuldade de entender o erro do outro, esquecendo dos meus próprios, né? Quem rejeita é o homem, mas a graça vem e traz nós para perto de Deus. Quando eu aprendo com Jesus, quando eu entendo o que ele quer, o que é viver no estilo de vida do reino, e quando eu escorrego, quando eu não consigo, ele vem e fala assim, filha, tá tudo bem. Peraí que a gente vai ajustar isso. Peraí, filha, a palavra ela grita dentro de nós e nós mesmos temos a consciência de que aquilo não deve continuar sendo feito. Nós mesmos ajustamos a nossa rota, nós mesmos temos entendimento. A gente quer que Deus fique toda hora lá, ou Jesus ou o Espírito Santo gritando, vai para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. A gente quer esse relacionamento com o Senhor, que ele fala pra gente, nós não somos robôs, né? Então o que ele fala? Coloque a minha palavra em você. Porque a minha palavra vai te dirigir. Eu sou a lâmpada para os seus pés. Eu que vou dar clareza para o seu caminho. Eu não vou ficar dando o Senhor não é essa pessoa que vai ficar gritando, agora você vai. Não. Eu tenho que ter a palavra junto de mim, agarrado em mim. E as decisões que eu vou tomar serão todas pautadas nela. Ai, gente, como isso é maravilhoso. Eu não sei se você conseguiu entender o que é o aprendizagem. A gente tem o hábito de sentar, né, na frente de uma escola, na frente de uma escola, louca. Sentar numa sala de aula e querer consumir tudo. A gente tem o hábito de pegar a Bíblia e querer ler de Gênesis a Apocalipse. E depois que terminou de ler, a vida é totalmente esquisita. Quantas pessoas você conhece? Sem julgar ninguém, mas assim, que conhece muito a Bíblia, mas vive pouco a Bíblia. Não é sobre o quanto eu conheço, é sobre o quanto eu vivo. Mas quanto mais eu vivo, mais eu conheço. O conhecer não quer dizer viver, mas o viver quer dizer conhecer. Então que nós possamos crescer a cada dia mais no Senhor, que nós prossigamos em conhecer o Senhor, porque é isso que vai nortear a nossa vida e vai nos fazer bem-sucedido, ok? Eu não sei se ficou claro para vocês, eu espero que sim, porque é algo tão relevante na nossa vida, é tão relevante andar com o Senhor, e é isso que nos fará bem-sucedido. E como lição de casa, leia João 17. Não é uma vez, não. Leia assim, muitas vezes, até que essa oração ecoe na sua mente e você lembre dela no dia da sua dificuldade, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Até amanhã, no nosso último dia dessa primeira fase, a 7-1. Amo vocês.